A gente precisa se ajudar. Então, o paciente precisa entender o que é a doença dele. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar para o paciente, olha, a enxaqueca é uma doença que não tem cura, né? Não é como a sinusite, que eu consigo tratar uma sinusite, joguei a sinusite fora, acabou. Né? Então, a enxaqueca não tem cura. Ah, mas eu vou ter dor para sempre? Não. Como a gente mostrou, a enxaqueca, ela tem fases, né? A pessoa vai viver fases de mais dor e, às vezes, fases de menos dor. É muito comum o paciente chegar no consultório e estar décadas sem ter dor nenhuma de cabeça. E depois passou por algum estresse e voltou a ter dor, né? Então, os gatilhos mais importantes na população, com certeza, são estresse. A gente sabe, brigou em casa, brigou no trabalho, isso vai dar dor de cabeça, né? Um outro gatilho muito importante é a qualidade de sono. Dormir mal dá dor de cabeça. Então, se eu tenho um paciente que está trabalhando à noite, ou que ele está uma rotina, uma higiene do sono, né, um comportamento de sono muito ruim, ele vai ter dor de cabeça. Então, às vezes, não adianta eu tratar com medicamento se eu não estou ajustando o sono desse paciente, se eu não estou indo na causa, né? Um outro gatilho muito comum é jejum, né? Então, pessoas que pulam o café da manhã, pulam o almoço, fazem jejum intermitente, né? Não é todo mundo que consegue ficar 16, 18 horas sem comer. É razoavelmente comum que os enxaquecosos tenham enxaquecas quando atrasam um pouco o almoço. Então, a gente tem que orientar, a gente tem que mostrar para o paciente que são situações que aumentam a dor de cabeça. Porque senão, ele vai estar só tomando remédio, sem de fato estar atingindo a causa, né? Está tratando a causa. Então, essas são as causas mais comuns. Agora, o critério diagnóstico, a gente tem que seguir o diagnóstico da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Aí, os colegas médicos, eles vão conhecer, né, a migrânia. Esse nome enxaqueca, migrânia é um sinônimo de enxaqueca, né? Então, migrânia, esse nome vem porque a dor migra. Então, uma dor que começa de um lado, comumente depois vai para o outro lado. E às vezes está hospital, às vezes está frontal. Na maioria das vezes ela é hemicraniana, mas ela migra, né? É uma dor migrânia. E é uma dor que dura de 4 a 72 horas. Isso aqui, não é à toa que esse aqui é o primeiro critério. Por quê? A dor de cabeça, ela vai durar dias. Então, é razoavelmente comum o paciente começar com dor na sexta e chegar na segunda-feira e falar, passei o final de semana inteiro com dor. Sim, dor de cabeça dura até 72 horas, mas depois ela acaba. E aqui eu chamo a atenção para um ponto até de um caso que eu separei. Um paciente que fica mais de uma semana com dor direto, sem melhorar, é um sinal de alarme. Por quê? Porque é uma cefaleia progressiva, né? Aí já está entrando num estado migranoso, que é quando você fica mais de 72 horas com enxaqueca. Não é o padrão, não é o normal. Então, a gente tem que, sim, ficar atento a esse paciente que está mais de 72 horas com dor. Depois, o paciente tem que preencher os outros critérios de característica da dor, né? Então, a dor normalmente é unilateral, não é obrigatório, né? Ela tem que preencher ali pelo menos 2 dos 4 critérios. Então, uma dor unilateral, na maioria das vezes, 30% dos casos ela é frontal, né? Aquele paciente fala, dói aqui. Né? Mas na maioria das vezes ela é unilateral, tanto faz o lado. Ela é pulsátil, né? E às vezes o paciente fala, tá martelando, né? É uma intensidade moderada a forte. E aí como é que eu sei que é forte? Eu pergunto pro paciente, quando você tá com dor, você faz o quê? Aí eu tenho que deitar. Se o paciente não consegue fazer as suas atividades, se ele não consegue trabalhar, eu tenho uma paciente que fala, eu não consigo nem varrer a casa. Então, se não consegue varrer a casa, é porque uma dor é forte, a dor já é incapacitante, não consegue fazer as atividades da vida. E é uma dor que piora com a atividade física, né? Ou seja, o paciente busca o repouso, o paciente está com dor, ele quer deitar, porque ele não consegue fazer as suas atividades, tá? E o segundo, a parte D dos critérios, ela normalmente está associada a náusea e ou vômito, né? Atenção, o paciente não precisa de fato vomitar, mas normalmente, mais do que nauseado, eu gosto de dizer que ele fica inapetente. É o paciente que não quer comer. Não necessariamente, às vezes eu falo, fica enjoado? Não. Mas você come? Não consigo comer. Então ele fica meio... Ontem, por exemplo, eu atendi uma que falou que tinha azia, né? Ela fica meio... Às vezes o paciente não sabe exatamente identificar, acha que náusea está sempre associada a vômito. Não é sempre, né? Às vezes ele só não quer comer, ele não come quando ele está com dor porque ele está inapetente. E pode estar associada a foto e fonofobia, né? Fotofobia é clássico, é a luz que incomoda. Então o paciente apaga as luzes da casa, apaga a luz do quarto, né? Fonofobia, o barulho incomoda. E aqui a gente não tem a osmofobia, mas é muito comum, quem atende enxaqueca sabe que cheiro forte incomoda enxaquecoso.
Algumas reuniões de cefaliatras a gente tem discutido isso. É possível que a osmofobia entre nos próximos critérios diagnósticos de enxaqueca, porque é muito típico de enxaqueca, né? É aquele cheiro de desinfetante, aquele cheiro de perfume forte que a pessoa que tem enxaqueca realmente não tolera.